gente empresária, estamos aqui para mais um episódio do Teca Conecta Empreende, aquele podcast que tem um molho, sotaque baiano. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma parceira queridíssima, contadora, advogada, ou seja, né, congrega aí de todas esses conhecimentos maravilhosos, uma grande empresária que empreende com a sua empresa Expandir, de gestão contábil. O nome dela é Michele Pinheiro. Já fizemos uma live juntas uma vez e hoje ela me deu aqui a honra de estar presente no meu podcast, o Teca Conecta Empreende, e nós vamos conversar sobre como a contabilidade pode ser estratégica. Não é burocracia, gente, é estratégia. Seja bem-vinda, Mi, mais uma vez juntas conversando sobre esses temas que são tão importantes para quem empreende, né? A gente precisa parar de olhar a contabilidade como uma coisa chata, ou, vem números, né? Ou então, meu Deus, deixa eu fugir desse leão. E vamos entender como a contabilidade pode ajudar o pequeno e médio empresário, né? Como eu estava dizendo, né? Toda empresa precisa, em algum momento, dessa consultoria. Então, vamos conversar sobre... Vamos direto ao ponto. Vamos começar conversando como é que a gente entende a contabilidade como estratégia. Assim, eu acho que a gente, de repente, precisa de um exemplo, né? De algo que você possa trazer para a gente que concretize, né? No clube eu uso muito a metáfora do cultivo da planta, da gente cultivar as relações. Então, queria que você trouxesse para a gente, né, essa visualização, assim, essa coisa mais sólida, para que a gente pudesse, aquele insight, verdade. Eu adoro isso. E eu vou segmentar aqui em algumas frentes. Massa. Primeiro eu vou trazer um grande exemplo e muito importante para uma pessoa física, tá? Isso aconteceu com um cliente dentista, tá? Ele fazia seu recolhimento previdenciário através de um valor fixo por mês, e fazia a declaração anual de imposto de renda, de ajuste anual, com todos os rendimentos dele corretamente, todos os recibos que ele entregava para o cliente. O que aconteceu nesse momento? Por falta de orientação do profissional contábil que atendia ele não fazia o recolhimento previdenciário correto. Porque a gente não tem que recolher em cima de um valor fixo. A gente tem que recolher em cima da nossa renda real. Sim. Né? Quando é que a gente recebeu naquele mês, a gente vai apurar o imposto em cima daquela renda. Né? E aí a Receita Federal notificou ele para poder ele pagar a diferença. Né? Então, a pessoa física, ela precisa do contador. Claro. Né? Era um profissional autônomo, mas que não foi bem orientado. Né? Quando aconteceu esse problema, eu já recebi o auto de infração vindo dele, querendo ajuda para resolver o problema acontecido. Aí, naquele momento, a gente já não tinha mais como resolver sem ser fazendo um parcelamento e quitando débito. Ia ter que pagar. Mas, nesse momento, foi de orientar ele para abrir uma pessoa jurídica e ter a sua regularidade fiscal perante uma pessoa jurídica. Né? Então, ele acabou perdendo muito dinheiro nessa brincadeira, porque ele não fez nenhum tipo de planejamento, não esperava ser surpreendido dessa forma. Né? Então, essa é a primeira Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Não fez planejamento, não tem fundo para isso e ele não estava fazendo não certo. Fez a contingência dele de reserva, nada. Né? Então, uma pessoa física, ela precisa do contador. O MEI, que a gente é uma figura recente no Brasil, é a figura do microempreendedor individual, né, que tem um faturamento limitado a R$81 mil por ano e que o governo, ele mesmo incentiva a não utilização de um contador. Ele mesmo diz que o MEI não precisa de um contador. Né? Só que o MEI, ele precisa do contador a partir do momento em que ele precisa de um informe de rendimentos. Como é que ele vai declarar para as fontes bancárias dele qual é o rendimento dele mensal? Só quem pode dizer isso é o contador. E para o contador fazer isso para um MEI, o contador tem que acompanhar um MEI. Tem que conhecer suas entradas e suas saídas. Senão, a gente também não consegue informar quanto é que ele tem de rendimento por mês. Fluxo de caixa, né? Básico. Então, o MEI, ele também precisa de um contador. E quando o MEI não tem, chega na hora de pedir um empréstimo, tem muita dificuldade. Né? Depois não sabe por que não consegue, né? Isso, porque não tem o acompanhamento correto. Porque é muito fácil você abrir um CNPJ num site, vai ter um número de CNPJ, vai pagar uma guia mensal fixa. Sim. Mas e as outras obrigações que são do empresário?
empresário não só paga a conta, ele também tem outras obrigações a fazer, ele tem que acompanhar a sua empresa. Então, o MEI, ele precisa de um contador nesse momento, nesse acompanhamento. Micro e pequenas empresas, porque quando você deixa de ser MEI, né, que é a menor empresa que nós temos hoje, é o microempreendedor individual. Você passa a ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Significa que você já subiu mais um degrau na sua escada. Aumentou o faturamento. Aumentou o faturamento, já ultrapassou R$81 mil por ano. Até para você deixar de ser microempreendedor e ser microempresa, você precisa de um contador nessa transformação. Você precisa de ajuda de um contador nesse momento. Sim. Então, você já ultrapassou o faturamento de 81 mil no ano, você vai ter novas obrigações. E quais obrigações são essas? Em qual periodicidade? Então, a responsabilidade disso é do contador. Tá? Então, esse momento é muito cuidadoso. Eu tenho muito cuidado quando chega um MEI para poder fazer essa transformação, porque o MEI ele não está acostumado a pagar imposto. Porque a guia que se paga mensal é uma guia fixa, é um valor fixo. R$80, alguma Isso. coisa. Quando você deixa de ser MEI para ser microempresário, você tem um valor em cima de cada nota emitida. Variável, Então, eu tenho muito cuidado em explicar para o MEI o que é que ele vai passar a ser. Como é que vai ser o comportamento dele tributário depois dessa transformação. Que às vezes chega uma notificação para poder ele deixar de ser MEI. Porque ele já ultrapassou o faturamento, já ultrapassou o limite de compra. Porque tem diversas regras que as pessoas desconhecem. Meu Deus, é mesmo, né? Você acha que por você ser MEI, você pode comprar muito. Se o MEI só pode vender 81 mil... Como é que ele vai comprar mais do que isso? Como é que ele pode comprar mais do que isso? Então, também tem esse cuidado que precisa ter. Então, eu converso muito quando chega um microempreendedor, porque eles não estão acostumados a pagar imposto. E a carga tributária do Brasil não é das pequenas, todo mundo sabe disso. Né? Não vai melhorar muito com a reforma tributária. A gente vai ter uma diferenciação a partir do próximo ano, mas também não vai ser uma redução de carga tributária. Porque nós temos uma máquina governamental cara para se manter. Nosso país é grande em extensão. Sim. Né? Então, eu tenho esse cuidado. É muito difícil de mudar, né? Também. E aí as grandes empresas, elas já têm realmente uma contabilidade muito próxima delas. Né? Tem normalmente um contador interno, um contador mais especializado, mais direcionado, muitas vezes segmentado por imposto, porque são muito específicos em alguns momentos. Dependendo do produto, do serviço. Dependendo da empresa que a gente está falando, do porte, de qual é a tributação de cada produto, porque a legislação de ICMS é muito extensa, a de IPI também é muito extensa, a de imposto de renda. Então, conhecer todas elas não é fácil. Então, muitos contadores, eles são especialistas em um tributo. Então, o contador ele é necessário para todo mundo. Para todo mundo. Verdade. Do pequenininho, do pessoa física, do pequenininho até aquele grandão. Precisa. E aí a pessoa vai dizer que é uma profissão que não vai ter, né? Não existe. Não existe isso. Não existe isso. Realmente não tem condição. E assim, é estranho você, né? Por exemplo, o MEI, eu acho que ele precisa se acostumar a pagar imposto. Porque é uma coisa que, se ele não acostuma agora, ele não cresce, né? Ele fica ali naquele lugar, também ali boiando naquela coisa do costume. Eu tô acostumado com isso. Para que eu vou crescer? Para que eu vou, né? E assim, eu conheço algumas empresas que deixaram de ser MEI, passaram a ser ME e aí depois voltaram a ser MEI, porque não conseguem, né, se organizar mesmo e entender que quando você vai dar um passo, a empresa toda tem que ir junto, né? Mas você quer que eu te traga um dado do que é, por que é que isso acontece? Lógico que eu quero. Você tá aqui para isso. Me conte. As pessoas não estão acostumadas a separar a pessoa física da pessoa jurídica. É bem por aí, né? O empresário brasileiro, quando ele começa a empreender, pegou um carrinho de cachorro-quente. Ele já quer ter um empregado, né, que faça o trabalho por ele. E o dinheiro que entra é o dinheiro que paga a conta da casa, é o dinheiro que paga a conta dos filhos, é o dinheiro que tem que comprar o suprimento para a empresa. Ele não faz essa separação. Não separa. A partir do momento em que a gente separa pessoa física da pessoa jurídica, a gente consegue dar muito mais segurança ao nosso negócio. Sim, porque esse dinheiro é da empresa, eu não posso mexer. Não posso mexer. A empresa ela não dá lucro nos 5 primeiros anos. É verdade.
Dado do Sebrae que diz, né? Dado do Sebrae que diz, né? Os 5 primeiros anos ali. É de suar. É. Porque o que você recebe, você precisa reinvestir. Poucos são os negócios que você tem uma receita líquida, que você não tem nenhum tipo de gasto. Que não tem um custo alto, né? Um custo alto, né? Mas a maioria das empresas precisam de uma estrutura, precisam de um sistema para funcionar, precisam de pessoas para funcionar. Então, para a gente bancar isso, a gente precisa conhecer o ponto médio da empresa. Olha, isso aqui eu saio no 0,0. E o empresário normalmente não conhece Não isso. sabe nada disso. Não sabe. E mistura o dinheiro. Mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, enquanto não houver essa segregação, entender que são pessoas diferentes, o empresário pode viver sem nada enquanto a empresa não está dando lucro. Né? Então, para ser empresário, a gente também tem que se preparar como pessoa física. Sim, verdade. Eu tô aqui pensando em duas coisas enquanto você tá falando aí, viajando a cabeça, né, da pessoa. Primeiro que eu fiz isso com o clube. Eu passei um tempão, assim, trabalhando em outros lugares. Né, eu fiz um trabalho uma vez para o OIT, trabalhei no Carnaval, que era um trabalho, assim, super desgastante, mas ganhava muito dinheiro. Porque eu nunca pedi empréstimo no banco. Eu tenho essa coisa assim, eu tenho um pouco, fico receosa. Hoje em dia já me sinto até mais segura, né? Com minhas contas ok, a empresa ok. E talvez hoje eu já pegaria para reinvestir em alguma coisa da empresa que já não quebra mais. Sim. Mas naquela época, né, mais jovem e tal, e eu ia abrir a empresa. Então eu juntei o dinheiro todo, depois eu peguei aquele dinheiro e investi. Então eu costumo dizer que eu não peguei do banco, não peguei de manhã, mas eu fiz Você foi investidora do seu negócio. Eu fui a minha mesma investidora, eu própria, eu e Irene, né, eu também falo isso. Então, como é que se diz? Eu investi na empresa, né? Eu esqueci o que eu estava falando, gente. Você estava pensando duas coisas. A primeira... a primeira foi isso, né? De que esse investimento, né? E esse entendimento de dividir as contas. E a segunda, eu estava pensando aqui uma coisa que você usou o exemplo do carrinho de cachorro-quente. E tem um cara em Brotas, vou te levar lá pra gente comer um cachorro-quente no dia que a gente sai da dieta. Eu amo cachorro-quente. Ah, mentira. Então já é. Amo. Eu vou te levar lá pra você conhecer ele. O nome dele é Davino. E ele... Cara, ele é milionário vendendo cachorro-quente. Ele que não... Vou mandar esse podcast pra ele. Quando eu fui lá a primeira vez, eu ia quando eu era jovem, assim, 18 anos e tal. Imagine, velho, eu tenho 47, não tenho problema nenhum dizer minha idade, viu, gente? E aí eu ia quando eu tinha 18 anos. E ele tá lá até hoje, no mesmo lugar. O cachorro-quente continua com a mesma qualidade. Ele não vai mais lá, né? Sim. Ele não vai. Sim. A última vez que eu fui, já tem um tempinho, tem 2 moças lá que servem e tal. O cachorro-quente tem 2 tamanhos. Hoje tem um cachorro-quente maior, tem um menorzinho, aquele tradicional. A qualidade continua a mesma, o cachorro-quente delicioso. Fantástico o cachorro-quente. E aí eu fico me perguntando, né? Aqui você falou do carrinho de cachorro-quente. Porque a pessoa tem um carrinho, ela já quer botar uma pessoa, ela não sabe o que é o ponto médio. Rapaz, eu acho que Davi não sabe. Eu acho que ele é uma boa pessoa pra gente conversar com ele. Porque... Não, eu acho que hoje ele sabe. Talvez ele não tenha começou, começado ele não sabendo. Sabia, né? Mas hoje ele sabe, hoje já tem uma estrutura, já tem funcionário, já fez com que o negócio dele funcionasse sem a presença dele. O que é fantástico, né? O que é fantástico. Com certeza ele tem uma forma de fazer o cachorro-quente que ele passou isso à frente. Que ele deixou lá registrado. Assim, o Dengo não é o mesmo, né? Depois quando eu chego lá que não vejo ele, eu falo, pô, mas cadê Davino, né? Porque a gente ia, ele chamava a gente pelo nome, ele botava o banquinho, a gente sentava e tal. Hoje as meninas não têm essa mesma... Não tem mais esse cuidado. Esse carinho todo que tinha. Mas o negócio funciona sem ele. Sem ele. Continua cheio, o cachorro-quente é gostoso, né? E agora eu fiquei curiosa também para saber se ele tem um apontador. A próxima vez que eu for lá, eu vou perguntar se ele... Pergunte se ele tem uma apontadora. E se ele conhece o ponto médio do negócio dele. Vou procurar saber. E aí você trouxe uma fala aí que quando você começou o clube, você trabalhava para fazer o dinheiro para investir no negócio. E do seu receio de empréstimo. Né? Muitos empresários também, eles tomam empréstimo para pagar contas. E esse é o maior erro do negócio, sabia? É aí que se encalacra tudo, né? Porque é mais uma dívida. Nós temos que ter empréstimos para investimento. Sim, fazer com que aquele dinheiro renda. Seja maior, volte maior. Que ele se pague. Exato. Ou seja, eu vou tomar um empréstimo bancário que vai incidir juros. Né? Você fez o seu empréstimo, você trabalhou para guardar o dinheiro para abrir sua empresa. Aí, se no momento eu chego para a instituição bancária, vou ter juros em cima daquilo, vou ter um prazo para pagamento daquele empréstimo. Se esse empréstimo não me gerar rendimento, não me gerar receita, não me gerar
mais lucros, não vai fazer sentido eu tomar aquele dinheiro do banco. Exato. Porque eu vou ficar só gastando, pagando, sem ter retorno depois. Então, alguns negócios eu já vi nessa situação, né? De tomar empréstimo para poder conseguir pagar salário de sócio, por exemplo. Imagine, gente, é surreal isso, não existe. E eu acho que eu apesar da pouca idade, né? Assim, esse receio de não pegar o dinheiro, eu acho que foi, de uma certa forma, foi boa, porque Sim. eu não tinha esse conhecimento, assim, que eu tenho hoje, né? Do financeiro, da importância né, de saber o que é investimento, o que é fundo de caixa, o que é tudo, né? Capital de giro, porque a empresa tem que ter um capital ali que, do dia a dia, né? Que ela usa aquele capital, volta para ela de alguma forma. Então, eu não tinha isso. Então, de certa forma, foi bom. E sabe o que eu fico pensando? No contraponto de Davi, não vou chamar ele pelo nome mesmo, que a gente já falou. Mas, assim, teve uma outra experiência que eu fico viajando, eu sou empreendedora de natureza, Sim. minha natureza é essa. E aí, eu me lembro que abriu a primeira temaqueria em Salvador, que foi, assim, uma febre, né? Só que tinha uma primeira, chamada-se Bartô. Ficava ali na Curva da Paciência, ali naquela rua, né? E era um restaurante, assim, chiquérrimo, sabe? Eu me lembro que meu ex-marido me levava, a gente era assim, era um acontecimento ir lá, comer um temaki, era chique e tal. Cara, não fechou, sabe? É porque depois surgiram muitas, não importa, Não importa. sabe? E eu me lembro assim, eu ainda falava assim, cara, isso aqui deve ter sido um super investimento, porque era lindo, tudo bonito, era tudo novo, era tudo, sabe? E Será que não tinha um diferencial? fechou. Eu ficava assim, meu Deus, se eu começo um negócio assim, eu não fecho nunca mais, entendeu? Eu pensava nisso assim, meu Deus, se eu começo um negócio com essa grandiosidade, né? Com essa Mas será que não fechou porque começou nessa grandiosidade? Exato, entendeu? Então, é isso. são É o muitos- contraponto são- do cachorro-quente. São muitas questões, porque muitas vezes o empresário, isso aconteceu também com um grande amigo meu, ele investiu no ramo de alimentação, ele não tinha esse know-how, né? Ele estava indo pela cabeça de terceiros, né? Ele só era, a profissão dele é administrador, mas ele nunca tinha sido empresário. Então, o sonho foi muito grande, sem o pé no chão. E eles não tinham de onde tirar recursos, eles precisavam tirar recursos da empresa. E acabou que a empresa não aconteceu no tempo que eles esperavam. Eles, pessoalmente, já começando a ficar escassos de recurso, e foi ladeira abaixo, sabe? Então, foi um passivo que eles precisaram trabalhar aí muitos anos para poder ir pagando o aluguel que deixou em aberto, o funcionário que ficou em aberto. Uma sucessão de erros. Porque, primeiro, não houve um planejamento. Começar com o planejamento da sua empresa faz toda a diferença. Porque você vai enxergando esses gargalos, né? Com certeza, quando se abriu essa primeira temaqueria aqui, estava na expectativa de ser a primeira. Mas viriam outras, com um espelho. Exato. E o que é que a minha primeira vai ter de diferente das demais? Por que eu vou na primeira e não vou na segunda? Não é só preço que leva a pessoa para o restaurante. Porque o restaurante de origem está lotado. E não é um restaurante barato. É um jantar de você deixar lá 2, 3 mil reais uma noite. Pois é, né? Eu fico viajando, assim, eu realmente empreender é uma coisa... E para você ver como a contabilidade, ela é a base, ela é... né? Porque não tem como você começar um negócio sem planejar. Não tem. Entendeu? Sem ter o que investir. Sim. Né? Sem ter... Sem prever o futuro. Isso. Né? Sem pensar no futuro, porque... Hoje em dia, por exemplo, eu sou muito grata, na verdade, a todos os outros clubes de network que aparecem. Assim, eu gosto, porque eu acho que fortalece a ideia, né, da necessidade de se fazer network. E cada um vai fazer do seu jeito, né? Cada um tem a sua forma de fazer e tal. Eu particularmente gosto. Meu sonho, na verdade, era fazer um evento com todo mundo que faz network, criar um sindicato dos networks. Eu já viajo nisso aí, porque, né, 2 negócios tão pouco para mim. Então, eu quero um sindicato agora, de todo mundo que faz network, todos os líderes networks. Mas eu fico pensando nisso, assim, né, de que empreender são etapas, né? A contabilidade tem todas. Em todas.
do começo ao final. Porque não é investir uma vez, ok, investir aqui, eu já sei quanto eu tenho que investir. Não é, porque o tempo inteiro você tem que estar reinvestindo. Isso. Né? Você está começando algo novo. Então, por exemplo, esse podcast é uma coisa nova. Isso. Né? Que, tipo assim, bom, eu estou sendo agora uma pessoa, né, que trabalha com network, que quero trazer o conhecimento, né, de outros empresários que têm esse conhecimento para dividir aqui através de um momento de bate-papo. Então, assim, tudo isso aqui é um reinvestimento. Né? E o tempo inteiro você tem que estar planejando, você tem que estar investindo. E se você não tem um acompanhamento... Não, você já sabe esse exemplo que eu já falei na nossa live, que é sobre o wafer e o chocolate. Sim, eu adoro isso. Então, as grandes empresas também precisam de um olho muito clínico na contabilidade. A gente falou aqui de exemplos de pequenas empresas, mas como é que isso entra na grande empresa? Sim. Né? Então, o Serenata de Amor, ele mudou de chocolate para o wafer. Por que isso? Tributação única e exclusivamente. Se a gente perceber no mercado, tudo está diminuindo de tamanho. Ave Maria, não fale não. E ficando mais caro. O chocolate está diminuindo. Tudo está diminuindo de tamanho. Mas isso não é só uma questão de tributação, né? É questão de você conseguir manter um preço médio parecido e continuar ofertando aquele produto à população. Porque tudo está ficando realmente muito mais caro. Né? A produção está ficando mais cara. Só que essa questão do chocolate virar wafer foi para não pagar tributo. Diminuir a tributação. E o que foi que mudou? Só mudou a forma de fechar o chocolate. Antes ele fechava assim, agora ele fecha retinho. É verdade. Mas isso para grande empresa, sim. Mas eu acho que o pequeno também se utiliza dessa ideia. Eu acho que sim, né? Se ele tiver essa sagacidade, porque você pode vender sequilho, você pode vender biscoito. Isso. Né? Eu tenho no clube duas. Uma menina que faz sequilho, que é Samile, e a outra que trabalha com biscoito. Não, ao contrário. Cris, que trabalha com sequilho, e Samile, que trabalha com biscoito. Né? São dois produtos diferentes. Né? Então, de uma certa forma, você pode também, o pequeno empresário, trabalhar em cima de... E tem outra situação muito delicada que a gente está passando. A gente está entrando na reforma tributária. A reforma tributária ela foi aprovada. Ela começa em 2026 a acontecer na nossa vida concomitante ao sistema tributário atual. Então, os empresários já vão pagar 2 tributos no próximo ano. Meu Deus do céu. Não vai ser uma coisa assim que eu vou pagar 100% de um e 100% de outro. Sim. Não seria uma bitributação. Mas só que eu já vou pagar um valor fixo de um tributo do CBS e vou pagar o meu tributo normal. Por que isso? Porque a gente precisa começar a entender essa nova tributação. E por que eu tenho que trazer isso agora para falar para os micro e pequenos empresários? Vai haver uma grande diferença na contratação. As grandes empresas vão precisar compreender de quem ela está comprando. Porque isso vai fazer diferença no quanto ela paga. Vou tentar ser mais clara e menos detalhista, menos técnica. Tá? Quando o grande contrata um fornecedor, ele vai utilizar aquele fornecedor para bater créditos na apuração do imposto dele. Então, se ele paga um fornecedor de R$1.000, ele vai utilizar aquele fornecedor para abater os de R$1.000 no crédito do imposto dele. Se esse fornecedor for um MEI, por exemplo, o MEI não vai fornecer crédito. Então, o grande que compra do MEI vai deixar de se aproveitar deste crédito. A microempresa, empresa de pequeno porte, que são tributadas pelo Simples Nacional, elas podem ou não fornecer este crédito. Então, hoje a gente precisa ter um olhar muito apurado para dentro da nossa empresa e para como a gente vai querer ser tributado daqui para frente. Então, tá sendo se você não oferece o crédito, de repente você pode perder aquele seu cliente. Aquele cliente. Interessante isso, né? Tem que pensar sobre isso. Então, além de eu ter que pensar hoje no meu cliente principal, quando eu faço um estudo tributário para ele, eu preciso pensar em quem são os clientes dele. Como é que ele vai, a partir de 2026, se comportar perante os clientes dele? Eu acho que esperto é quem começar a estudar isso agora. Entendeu? Antes de chegar em 2026. A gente podia fazer um curso para a gente fazer um clube, trazer os empresários para aprender sobre isso.
né? Tipo, disponibilizar aí um tempo, Sim. né? Para eles irem, porque eu acho que isso é interessante e é importante. É extremamente importante. O empresário vão que ficar não se perdido. atentar a isso neste momento vai chegar em 2026 muito perdida. Porque essa é a hora do empresário fazer o planejamento tributário em 2026. Que normalmente acontece em outubro, novembro, que eu paro para pensar, eu vou crescer mais minha empresa no que vem, não vou, o que é que eu vou fazer da minha vida no próximo ano. Não é mais em outubro e novembro. Outubro e novembro já está tarde. A Sim. gente precisa fazer agora. Agosto, digamos assim. Já precisa começar a fazer. Julho eu não consigo mais. É só agosto. Mas o empresário ele não pode perder tempo. Porque 2026 está na porta. E a gente vai ter uma mudança muito relevante. A lei que foi aprovada não foi para ficar igual. Sim. Vai ser um sistema realmente diferenciado. Claro que a gente tem que pensar que muitas nossas empresas são Simples Nacional, né? Que é um sistema já diferenciado de apuração de tributo. Sim. Só que o Simples Nacional ele vai ter que pensar, eu vou oferecer crédito ou eu não vou oferecer crédito? Eu vou ficar na minha zona de conforto, e se eu perder cliente, tudo bem? Vou buscar outros de outras formas? Mas vai ser até difícil buscar outros de outras formas também, porque ele também vai querer quem ofereça pessoa crédito. Física. Com certeza. Aí eu vou ter que atender só a pessoa física que não vai me pedir crédito. Ô, Mi, quando você fala, no início da nossa conversa, você falou assim, porque o MEI, ele é relativamente novo no Brasil. Existe outros sistemas como o MEI em outros lugares? Essa foi uma coisa que me ocorreu. Não só existe no Brasil. As anomalias só existem no Brasil. As anomalias. Porque eu acho incrível as coisas que são criadas aqui no Brasil, né? Menina, cada coisa. Nós temos aqui a questão de ter sociedades fictícias, né? Que as pessoas tinham 99% de cota e de alguém, só para ser limitada. Sim. Aí criaram EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ou seja, eu podia ser sozinha, não tinha sócio, mas minha responsabilidade perante o capital social da empresa era limitado. Porém, tinha que ter 100 vezes, no mínimo, de capital social, o salário mínimo. No mínimo, 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Para ser a chamada EIRELI. Sim. Aí a EIRELI morreu. Agora a gente tem a Sociedade Limitada Unipessoal. Ou seja, que também pode ser uma pessoa. É um sócio só, mas ela tem a natureza limitada. Existem questionamentos jurídicos aí acerca deste assunto. Vamos chamar Paloma para o próximo podcast. Ou Paloma ou Dilma. Não, se bem que Paloma acho que vai. Inclusive, nós estamos com um projeto muito bom que a gente vai lançar no segundo semestre. Eu tô curiosa, já soube disso. Vocês estão danadas. Aliás, você tá danada. Pegando todas aqui as advogadas do clube. Vamos fazer. Direito e advocacia, eles se combinam. Exato, é verdade. Precisam estar, eles precisam andar juntos, alinhados, porque é isso. Às vezes, uma contabilidade mal feita vai repercutir nesse jurídico da empresa, né? Não tem jeito. E aí tem que se fazer as duas coisas andarem juntas, né? Sim, mas me conte mais de estratégia. Sim, eu quero saber mais de estratégias. Uma estratégia muito importante é o empresário conhecer o seu preço de cada produto. Quanto é que eu gasto para fazer cada produto? Quanto é que eu gasto para prestar cada serviço? Gente, eu tenho certeza que 90% não sabe, amiga. Que vai assim, entendeu? Não, eu acho que é tanto. Eu acho que vale tanto. Não é? Eu acho. Tem um achismo nessa precificação, né? Que... Eu tenho uma cliente maravilhosa que tem 2 anos que ela entrou numa crise aí de eu não sei o que eu tenho, o que eu ganho, quanto eu tô perdendo dinheiro, não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos aqui, vem aqui. A gente sentou, olhei, porque ela tinha um economista que cuidava das contas dela. Ela tem uma empresa de BPO financeira que cuidava das contas dela. E a contabilidade. Mas a contabilidade nunca foi para o dia a dia. Porque a contabilidade, a gente vê fatos passados. A gente não está no dia a dia vivendo, né? Eu vi que estava diminuindo o faturamento, estava diminuindo o lucro, não sei o que, não sei o que. Quando ela veio no desespero, eu peguei as contas dela com carinho, dei debaixo do braço e fui trabalhando. Aí eu fiz, fale tudo. Ela foi falando do negócio, de que é assim, que é assim, que é assim, que é assim, que é assim. Eu fiz, tá bom, tudo bem. Primeiro a gente precisa rever suas despesas. Tá muito alta pro seu negócio. Você precisa tirar isso, cortar isso, cortar isso, cortar isso, cortar isso, cortar isso. Você não tem necessidade disso, 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 disso e disso. Ela é bem comportada e fez. Dever de casa dela. Muito bem. Aí chegou um dia que ela fez assim, não, é porque nós vamos reestruturar aqui o serviço tal e... Vai mudar o valor. Não,
E eu, ao invés de contratar pessoas, eu vou contratar freelancers para fazer. Eu fiz, peraí, seu serviço é mais deficitário. Como assim deficitário? Eu fiz assim, seu serviço só sai, esse tipo de serviço, o seu é negativo todos os meses. E você quer trazer mais um custo para ele? Ela parou assim, eu fizer. Quer que eu te mostre? Ela fez, quero. Sentei com ela de novo, com a tabelinha. Você ganha tanto por mês desse serviço, mas você gasta tanto com ele. Para você sair no 0 a 0, você precisa faturar 3 vezes mais deste serviço. Os outros estão pagando ele. É isso que daí você quer continuar? Tirando o dinheiro do lucro da empresa. Aí foi que ela parou assim, ela fez, eu nunca tinha percebido isso. Hoje a gente trabalha serviço a serviço. É porque também tem, às vezes, aquele serviço que é o que você gosta de fazer, mas ele não é o que dá o dinheiro, o que traz Não, às vezes é o serviço resultado. que traz o cliente. O cliente me conhece por esse serviço. Então é a minha porta de entrada. Sim. E depois eu vou levando ele para os demais serviços. Isso é muito comum no negócio. Entendo. Muito comum. Só que eu não posso ter um serviço de entrada que esteja me dando um prejuízo. Não tem como. E onde é que a precificação entra aí? Ela precisa reformular esse serviço. Ela precisa... Se é porta de entrada, ele tem uma função importante. Na verdade, ela precisou reformular não o preço do serviço. A gente reformulou o custo e é vinculado a ele. O quanto ela gastava para executar aquele serviço. Então, a gente mudou o sistema que ela utilizava. A gente reduziu o preço do sistema. A gente buscou outro sistema de mercado que atendia ela de forma até melhor. E era um valor 1/5 menor do que o que ela pagava. Nossa, só aí já... A gente reestruturou a equipe. Antes, toda a equipe dela fazia esse serviço. Então, a gente falou, não, você não precisa todo mundo fazendo tudo. A gente vai deixar pessoas especialistas em cada canto. Sim, então, também diminui esse custo aí. Diminui o custo de pessoal. Né? Então, a gente foi reduzindo outras coisas para poder... E ela foi também vendendo mais serviço. Porque aí, de uma certa forma, ela melhora o serviço, né? E aí ele continua exercendo ali, de repente, até melhor. Ela fez uma redução, porque ela tinha um POP, né? Desse serviço, ela fez uma redução no POP. Então, tipo, ela tirou etapas do serviço, sem prejudicar a qualidade. Que isso também é importante. Sim. Ela tirou etapas que demandavam tempo, né, da equipe. Mas aí ela retirou essa etapa sem prejudicar a qualidade do serviço. Então, a gente foi realmente reestruturando o negócio. E a cada vez que a gente para e olha assim, poxa, dá para fazer isso ainda? Vamos pensar sobre aquilo? E de repente até em outros serviços, Em outros serviços. Ainda tem coisas no custo. Eu acho que eu vou contratar, expandir para vir ver os meus serviços do pet e do clube. Principalmente do clube. Pra gente fazer esse clube bombar. Porque as reuniões eu sei que, né, assim, antigamente elas eram uma questão. Porque eu não entendia que o meu... Assim, eu tenho um diferencial, né? Que é a coisa... que é onde eu trabalho a inovação no clube, né? Agora, lógico, com podcast também, mas as reuniões é onde eu exerço a inovação, é onde eu testo as coisas, e aí funciona porque o meu público gosta. Então, dentro disso aí, a coisa fluiu. Mas tem outras coisas aí de serviço que precisa, inclusive, precificar mesmo, né? Entender o que é que eu posso oferecer a mais, tanto que, assim, hoje o clube tem o Mastermind, né? Que é uma coisa bem direcionada e mais profunda. Então, que exige mais tempo de trabalho, sim, dedicação mesmo. Então, isso eu não entendo. Por exemplo, hoje, se eu consigo dividir ele, né? E para o clube ele tem um valor, para quem é de fora ele tem outro valor. Isso eu vou precisar sentar efetivamente com, sim, você na hora certa, porque ele ainda está em construção, né? Para quem é de fora, eu estou construindo ainda. Mas em algum momento a Escondi vai entrar aí e vai precisar. Estou aqui à disposição. Amiga, se eu te contar que a gente está aqui conversando há 35 minutos, você acredita? Não acredito nisso. Pois, igual a nossa live, que passou voando. Passa muito rápido. Muito rápido. Mas, assim, todas as vezes que você vem conversar comigo, você traz uma coisa diferente. É impressionante. Não sei que mágica é essa que você faz. É o molho da Bahia. É o molho da Bahia, da minha contadora. Mas foi sensacional conversar com você mais uma vez, né? Assim, ver que cada vez que a gente se encontra tem como é que você diz? Eu consigo ver uma qualidade a mais, né? Eu consigo ver, assim, que você cresce, que você...
que é incrível, assim, como você tem as tiradas rápidas, como você, de um momento pro outro, você já evoluiu. É surreal, assim. É culpa do Clube Tech. É clube que não tá bom. É muito bom de Arima que tá comendo, né? Muita reunião engraçada de corpo que a gente tá fazendo. É isso mesmo. Mas enfim, eu fico muito feliz porque toda vez que a gente conversa, eu aprendo uma coisa diferente, sabe? Então, eu fico realmente satisfeita de ter você aqui. Vinha sempre. Toda vez que você tiver uma coisa nova que você me contar, você vem aqui ou traz, né, outras pessoas também para vir, que complementam o seu trabalho, porque é sempre maravilhoso a discussão, né? Então, te agradeço mesmo, obrigada. Eu que agradeço. Você tá aqui, vem aqui. Eu fiquei feliz. Vou voltar aqui no segundo semestre agora, com a doutora Paloma e a doutora Dilma. Massa. Pra gente apresentar o nosso produto novo. Muito bom, vou querer. Vai ser um grande diferencial para as empresas. Muito bom. Voltadas principalmente para o departamento pessoal, né? Para regularidade, departamento pessoal, regularidade civil também. A gente vai trazer um pacote bem amplo para a pessoa jurídica. Massa. Pensando desde o MEI, desde o pequenininho, até as empresas de médio, pequeno porte e as grandes empresas, quem sabe, né? Porque a gente entende que essas também têm seu jurídico interno. Sim, Mas como é que a gente consegue alcançar alguma delas? Vai Começa ser um produto bem diferenciado, eu tô bem feliz. Replaneja, reinveste e aí vai A crescendo. gente vai crescendo. Gente, esse podcast do Teca Conecta Empreende, cada dia ele aumenta mais, cada dia ele cresce mais, cada dia ele tá mais robusto, graças a essas pessoas que vêm aqui dividir conhecimento com a gente. E é isso. Quero agradecer a Mi. Um beijo. Galerinha, divulguem, compartilhem. Tenho certeza que tem um empresário que vai assistir essa conversa aqui maravilhosa e vai dizer, poxa, eu precisava ouvir isso para minha empresa. E o convite do Cachorro Quente está feito, viu? Já tá aceito. A gente, no dia que a gente for comemorar, que a gente tá saindo da dieta, que dá um pulinho fora da dieta, a gente vai lá em Davina, que você vai experimentar esse Cachorro Quente. Valeu, galera, dá um joinha, curte o canal, divulga, compartilha e vem aqui se conectar com a gente do Teca Conecta Empreende. Obrigada. Bye.